No canal 11.1, você participando, você interagindo, enviando sua mensagem através do nosso WhatsApp 84004810. E como eu havia dito no início do programa, estou recebendo aqui a Roseli Mello, ela que é psicóloga, e a gente vai falar sobre o Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, que é um mês que se tem mais conscientização em relação à depressão, e é importante você que está nos assistindo prestar bastante atenção nesse assunto, porque é um assunto que impacta o nosso cotidiano e muitas vezes nós temos pessoas próximas de nós que podem estar nesse estado emocional, e a partir desse momento você também vai poder identificar. Primeiramente, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, e primeiro um apanhado sobre o Setembro Amarelo e sobre a importância de nós falarmos sobre a saúde mental. Tá, bom dia a todos os nossos espectadores, né? E Setembro Amarelo é importante, que é uma das bandeiras que vai tratar de uma forma de adoecimento que chega ao extremo, né? Então é importante falar de saúde mental, de conscientização, para a gente não chegar aos estágios mais graves, né? Então o ano inteiro é importante a gente estar falando, mas no setembro tem a bandeira, né? Por causa de um ocorrido no exterior, e aí em 2015 mais ou menos o Brasil começou a aderir com maior força, né, esse movimento para trazer conscientização, né, e mobilizar a população para buscar uma saúde, né, saúde mental junto da saúde física. Roseli, as pessoas ainda têm esse preconceito de procurar ajuda, de fazer um preventivo mesmo, da mesma forma que você vai numa academia para cuidar do seu corpo, que você faz uma caminhada para cuidar do seu cardio, as pessoas procurarem um psicólogo para deixar a sua saúde mental em dia. As pessoas ainda têm esse preconceito? Ainda tem bastante preconceito, né? Por isso é necessário essa questão da psicoeducação que a gente fala, né? Trazer para a população o que é, né, a saúde mental, o que é o adoecimento, porque às vezes a pessoa acha que só procura o profissional quando já está adoecido, né? E o profissional da psicologia trabalha muito bem na parte anterior, né? Na promoção da saúde, na prevenção, né? Então, antes da gente chegar no adoecimento mesmo, a gente pode trazer o autoconhecimento, buscar trabalhar autoestima, e por aí a gente vai trabalhando as questões, os temas, para evitar maiores adoecimentos. Mas, às vezes, as pessoas procuram quando já estão adoecidas. E aí o preconceito vem daí, né? Porque quando já estão doentes, vão procurar e todo mundo vem com aquela ideia, tá doido, né? E doido não é exatamente isso, né? Mas aí tem essa coisa do senso comum, né? Eu já ouvi muito isso, falar, você já foi ao psicólogo? A pessoa fala assim, não, mas eu não sou doido para ir ao psicólogo. E muito pelo contrário, né? Antes, né, antes da gente adoecer, a gente tem que procurar, né, melhorar. Como você estava falando da saúde física em torno de atividades, né, de uma academia e tudo, né? Então as pessoas às vezes só procuram quando já estão doentes. Só vai no médico, no hospital quando já está grave. Mas no psicólogo, por exemplo, você pode procurar antes, né, para fazer uma prevenção, né? Você já está começando com alguns pensamentos distorcidos, algumas coisas assim, ideias, tristeza. Aí você vai, procura, conversa, vai ser muito bom, porque vai trazer o autoconhecimento, e a partir do autoconhecimento você vai verificando também o que você pode fazer com as suas emoções, com aquilo que está acontecendo com você. E aí vai fazendo um tratamento, né? Do sofrimento ao diagnóstico, 100% desses casos estão ligados a doenças mentais? A gente não tem como falar de 100%, mas a grande maioria dos casos que ocorrem tem a ver com transtorno mental, né? Mas assim, por exemplo, para chegar numa depressão, né? A depressão é um transtorno mental, né? E a pessoa, para chegar no ápice de um movimento para a finalização da vida, ela tem que estar muito adoecida ali, né? Então, um dos fatores bem importantes que
é um diagnóstico que acontece com muita frequência, é o transtorno mental, a depressão, e temos também um índice muito grande de transtornos bipolar, né? Mas a gente também tem esquizofrenia, tem vários transtornos que podem levar a esse final, né? Roseli, eu consigo identificar uma depressão? Olha, normalmente as pessoas mudam o padrão, né? Às vezes a pessoa é uma forma de ser e de repente ela começa a modificar seus comportamentos, a sua forma de ser, começa a ficar mais recluso, não querer sair mais, distanciamento social, né? Chama para fazer alguma coisa, ela sempre, não estou disposto. Tem vários sinais, só que o melhor lugar para fazer um diagnóstico não é entre amigos, não é na família, é o profissional. Porque aí a pessoa vai identificar quais são realmente aqueles sintomas que tem a ver. Porque às vezes uma depressão pode parecer com outro transtorno, então você faz o diagnóstico mais correto com o profissional, que ele vai ouvir a sua história de vida, vai ouvir todo o conteúdo do que você está trazendo, daquele adoecimento ali, e vai fazer um diagnóstico mais preciso. Quando a gente fala de depressão, geralmente as pessoas ligam muito aos adultos, as pessoas de 20 anos acima, 18 anos acima. Mas e as crianças? As crianças hoje, elas têm depressão? Tem depressão também. Como que eu identifico isso? Então, a criança com depressão, nem sempre ela vai ficar naquele momento mais reclusa. A criança ela pode demonstrar um comportamento oposto. A agitação pode ser um dos fatores que demonstra uma depressão na criança. Muitas vezes, mudanças, alterações de estilo de vida, separação dos pais, são algumas das causas que pode trazer esse movimento, né? Mudanças de escola, bullying, né? Um monte de temas aí que a gente tem que pode trazer um adoecimento e depressão em criança. Mas tem, sim, um índice bem grande de depressão infantil. Roseli, a depressão ela é o mal do século, então acho que o mundo gira em torno de trazer a conscientização, né? E a partir de quando que a depressão ela começou a ser olhada, ter mais enfoque? Porque até então não se falava muito, né? Quando a pessoa tinha alguma coisa, ela ia lá e procurava um psicólogo, sempre escondido, para ninguém ver, para ninguém achar que ela o termo, né, pejorativo doido, enfim. Então isso tem mudado, as pessoas têm melhorado nesse aspecto, mas isso é bem recente, né? Sim, tem pouco tempo, se a gente for falar mais nesse século mesmo, que começou uma procura melhor, porque também tem a questão da pessoa achar que só quando você tem um sintoma físico acontecendo é que é um problema, né? E a depressão ela é muito misturada de sintomas físicos com sintomas emocionais. E às vezes a família, os amigos colocam aquilo como, você está com preguiça, isso é bobeira sua, e começa a desprezar, invalidar aquilo que a pessoa está sentindo, né? Às vezes ela chora, que tô chorão, né? Então, assim, às vezes está vindo já com aquele sintoma e a pessoa invalida aqueles sinais da depressão. Mas a procura ela aumentou, mas ainda assim nós temos muitas pessoas que poderiam estar fazendo acompanhamento e não fazem. E normalmente se faz um acompanhamento mais conjugado, né? Não é só a medicação, que também tem um preconceito das pessoas em relação à medicação, né? Eu não vou tomar não, porque eu não vou ficar dependente e tal. E nem sempre, né, você vai ficar dependendo daquela medicação o resto da vida. Lógico que é a avaliação médica, o psiquiatra que vai tomar conta dessa parte. Mas se você deixar muito tempo, aí a tendência é aumentar o prazo de tomada de medicação, né? Quando você começa a perceber antes, a terapia conjugada com a medicação vai ajudando e você às vezes fica livre da medicação, né? Como funciona o sistema emocional e para quais estágios uma depressão ela pode evoluir? Sistema emocional de uma pessoa deprimida, normalmente muito negativista, né? Não tem muito ânimo,
sempre tudo é muito difícil. Tem um componente que tem também muito na ansiedade, que é a procrastinação, deixa sempre para depois, não conclui as coisas, né? Então tem muito essa emoção negativa, né? Tudo é ruim, eu não tenho valor, ninguém olha para mim da forma como deveria, a produtividade está baixa, eu sou um fracasso. Então são uns termos que as pessoas vão utilizando que vai sempre colocando ela mais para baixo, né? A depressão, ela tem algum grupo que ela atinge mais, alguma classe social, ou isso não tem nada a ver? Não tem muito a ver, mas a gente tem dados, né? Tem os dados referentes às pessoas que mais apresentam, né, depressão, mas em qualquer fase pode acontecer. Aí, assim, a gente tem uma faixa etária, por exemplo, depois na fase adulta, né, no idoso, que aparece o início como a síndrome do ninho vazio, né? E aí tem uma tendência dos idosos a ter uma depressão. Tem também a fase pós-aposentadoria, né? Que às vezes a pessoa tem dificuldade de sair daquele momento ligado ao trabalho e não planeja, né, uma forma de viver depois que se aposenta do trabalho e acaba se deprimindo, porque às vezes quando a pessoa está lá no trabalho está doido para se aposentar. Aí quando chega aquele momento, aí ele não se planejou, ele acha que vai dar conta de fazer tudo. E aí quando vê que o rendimento é diferente, não vai dar para fazer todas as viagens que ele almejou, né? Então aí ele já começa a entrar num quadro ali de tristeza e vai decaindo e pode levar a uma depressão. Aí tem vários momentos da vida que pode, esses são os assim, que vem à mente agora, assim, né? E eu trabalhei bastante esse tema também quando eu estava ainda em formação, já há muitos anos atrás, e ainda é frequente, né? E hoje nós vivemos uma sociedade que é muitas atividades, muitas funções. Parece que dentro de um ano a gente não consegue fazer tudo. A hora que a gente está pensando em concluir, já vem o outro ano e começa tudo de novo. Isso tem deixado as pessoas mais apreensivas? Ah, deixa, né? Então aí entra muita... coisa assim, eu não consigo fazer tudo e acaba deixando aquele vazio ali, né? E atrapalha a continuidade das coisas para a pessoa, né? A gente vê muito o profissional psicólogo, o profissional psiquiatra. E qual a situação que eu procuro um dos dois? Então, quando você já tem bem marcado os sinais, né, que você já está passando por uma dificuldade bem grande, e não tem uma ordem certa, passar primeiro em um ou em outro, né? Mas normalmente quando você já está mais avançado, você já vai direto no psiquiatra, porque ele vai passar uma medicação para te ajudar. Mas você pode começar pelo psicólogo, o psicólogo também faz uma avaliação e verifica a necessidade do psiquiatra. Muitas vezes, nos casos de depressão, a gente faz isso muito combinado, né? Porque existem pesquisas científicas de que a medicação por si só, ela vai funcionar, mas não vai ser tão rápido o tratamento, né? Então, junto com a terapia, a pessoa vai trazendo a consciência daquelas situações e vai melhorando, né? E assim tem um resultado mais rápido. E para cuidar da nossa saúde mental, além de, claro, passar pelo psicólogo, tem algumas outras atividades que ajudam também as pessoas a terem mais qualidade de vida? Ah, sempre tem, né? A gente fala muito do mindfulness, né? É até difícil de falar esse nome em inglês, né? Atividades físicas em geral, caminhada, relaxamento, tem vários tipos de respiração que a gente ensina para ajudar também a pessoa no dia a dia, né? E fazer coisas que são prazerosas para a pessoa. Quem gosta de viajar, né, marcar sempre uma viagem, porque tem pessoas que não gostam. Aí vamos para as atividades que produzem prazer, manter essas rotinas, né? Estar mais em contato, socialização com as pessoas, com a família e por aí vai.
que a gente chama de tempo de qualidade, né? Às vezes a gente está na correria, a gente está atarefado e a gente não tira esse tempo, às vezes para andar à toa, às vezes para ir numa praça, às vezes para ir numa lanchonete, num restaurante e realmente desconectar do nosso dia a dia, né? Sim. Que eu acho que isso que é a maior dificuldade hoje das pessoas, desconectar primeiro do aparelho celular, que tomou conta de tudo. E segundo, desconectar do aparelho e estar em algum lugar que te faça bem também. Eu acho que isso que é a maior dificuldade hoje das pessoas, né? Sim. E outra coisa importante também é a questão da alimentação saudável, né? Não precisa ficar sempre no nutricionista, mas verificando como que está a sua alimentação, se está de acordo com o que você vive, né? Porque se faz bastante atividade física, mas a alimentação está inadequada, então trazer o equilíbrio entre todas as situações, né? E a questão da busca também da espiritualidade, eu acho que é um componente bem importante, né? A psicologia não entra muito nessa questão assim, né? Mas a gente valoriza isso no contexto de vida da pessoa, né? A questão da espiritualidade junto com os fatores físicos, emocionais, tudo completo. Isso é até algo que eu ia perguntar, porque geralmente quando uma pessoa está com sintomas de depressão, a primeira coisa que as pessoas falam, você tem que procurar ajuda, você tem que voltar à sua espiritualidade. Tem gente que fala, é só procurar a espiritualidade, mas na verdade tem que ser o conjunto, né? Tem que ser os dois ali, né? Isso, é porque às vezes criou um jargão, né? Depressão é falta de Deus. E, na verdade, existe a questão da depressão, que às vezes é uma questão hormonal que está desorganizada ali. Então, a química do organismo da pessoa precisa ser regulada, juntamente com as emoções e tudo mais, né? Então, quando a gente menospreza, né, todos os outros fatores e coloca só em um, a gente está trazendo aí um erro, né? Então, tem que ver o todo da pessoa, né, para poder fazer as orientações da forma mais correta. Mas a rede, a espiritualidade, ela é importante também, importante, né? Ajuda bastante pessoas também, né? Sim. E nessa sua atuação dentro do município de Vilhena, o que você tem percebido, assim, quais são os sintomas mais comuns que você enxerga aqui quando você começa esses atendimentos? Normalmente as pessoas com depressão, elas vêm, sim, com a questão assim, não querem mais fazer as coisas que faziam antes, desânimo, muito cansaço, muita fadiga, né? E aí a gente tem que ouvir essa história, o que está acontecendo, né? Porque às vezes não tem um motivo para a pessoa ter aquele adoecimento ali, né? Mas às vezes tem algum outro fator que aconteceu, alguma perda, alguma mudança muito, né, grande na vida, um luto, né? E essas coisas a gente vai observando até na anamnese que a gente fala, né? Na primeira entrevista. Então, cada caso vai ser um caso diferenciado. Mas, assim, quando as pessoas normalmente procuram, elas vêm já com essa falta de estímulo mesmo, né? De tristeza, de sentimento de desvalor, o que eu faço? E o caso da depressão especificamente é um caso assim que às vezes ele tem uma demora no tratamento. E aí a gente percebe que as pessoas às vezes não se comprometem, né? Então precisa ter uma pessoa de rede de apoio para estar sempre caminhando junto e ajudando essa pessoa no tratamento, né? Durante, assim, levando, indo junto, não ficar falando na cabeça, né? Acompanhando para a pessoa ter um ânimo, né? Uma motivação externa, né? Para chegar no tratamento e chegar ao final desse tratamento de uma forma que traga os resultados bacanas. A depressão, eu posso comparar ela como um vício? Uma pessoa, por exemplo, que tem um vício com álcool, ela consegue se recuperar, mas ela precisa continuar o tratamento para não ter uma recaída? Isso eu posso equiparar à depressão também ou não? Alguns casos de depressão, os crônicos, eles precisam, né, de tratamento ao longo da vida. E aí precisa sempre estar verificando ao longo dos anos, né? Alguns fazem o tratamento, resolve ali e aí custa para ter de novo algum quadro, alguma coisa, né? Mas é sempre bom estar observando.
E aí, cada caso profissional vai estar ali para orientar da melhor forma. Gostaria de agradecer, Roseli, a sua participação e o que você gostaria de deixar de mensagem final hoje a todos os nossos telespectadores que estão nos assistindo nesse momento. Que todos que precisarem, né, sejam acolhidos, que falem, né, as suas necessidades, que não deixe para depois, né? Sempre busque no momento agora mesmo que está precisando. E que a terapia qualquer pessoa pode fazer, psicoterapia, não precisa ter vergonha, não precisa ter esse estigma, né? Todo que as pessoas estão sempre buscar o autoconhecimento, a ajuda e buscar o bem-estar, né? Então, ao menor sinal, sempre vai procurar ajuda. Então, não deixe para depois. Obrigado, Roseli. Espero que você que esteja nos acompanhando tenha pegado essas dicas que são de extrema importância e até mesmo para a identificação de alguém que está próximo de você. Então, seja essa rede de apoio, como a Roseli disse aqui. Então, se você está sentindo que o seu parceiro, que um familiar seu está num momento difícil, então seja a rede de apoio, não julgue, né, Roseli? Que as pessoas têm essa capacidade de primeiro julgar para depois entender o que está acontecendo. Então, seja receptivo, que eu acho que esse é o caminho para a gente trilhar e é o caminho também para vencer uma depressão, que é o mal do século e que precisa cada vez mais do auxílio de todos. Então você também pode ser uma pessoa que identifique, que auxilie também essa pessoa que está próxima a você. Vou para um rápido intervalo e já eu volto com muito mais.